A paz do Senhor Jesus, queridos, né? Feliz por estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, espero que a bênção do Senhor Jesus esteja sendo abundante na sua vida. Eu creio que sim, porque o Senhor é um Deus supridor, né? Um Deus abençoador, um Deus fiel. E certamente o Senhor tem trabalhado a nosso favor, né? A palavra de Deus diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam por Ele, né? Nele, a todo momento. E a Deus toda a glória, né? Tivemos aí mais uma semana. O Senhor nos agraciou, nos deu livramento, né? Suprindo nossas necessidades diárias. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é fiel, né? E hoje nós vamos compartilhar um texto até pequeno, mas que a gente vai aprender um pouquinho com essa reflexão, com essa palavra, e que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 até o 7. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler aqui junto, né? Se você estiver com sua Bíblia aí, quiser acompanhar, faça assim, em nome de Jesus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela lhe disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que extraordinária a bênção do Senhor Jesus. A bênção de Deus, ele é abundante, é sobrenatural, é gloriosa. E aqui com essa mulher nós vamos ter algumas lições, né? E logo de início aqui, quando a gente vê que essa mulher vai levar, né? A gente vê que ela está passando uma situação muito difícil, muito delicada. Acabou de perder o seu marido, né? Que ela dá testemunho desse homem, que era um homem que temia o Senhor, que ele era dos filhos do profeta, né? Diz aqui a palavra do Senhor Jesus, né? E diz que esse homem era um servo que temia o Senhor. Tu bem conheces, né? Falando ela, declarando para Eliseu. Certamente Eliseu conhecia esse homem, né? Que era um homem de Deus, servo de Deus, que temia o Senhor. É o testemunho que ela dá do seu marido falecido. E essa mulher se encontrava numa situação muito difícil, muito delicada, porque esse homem morreu, mas deixou ela com uma grande dívida, uma dívida que a Bíblia não fala, não declarou o valor, mas provavelmente uma dívida, né, grande, porque ela não tinha condições nenhuma de pagar, né? A Bíblia também não revela o nome dessa mulher, né? E sempre sob os títulos vem dizendo assim, a viúva, né? Que Eliseu aumenta o azeite, né? E esse milagre tão extraordinário. E sendo assim, além de ela ter perdido o seu esposo e estar com uma grande dívida, os credores já tinham vindo na casa dela cobrar esse valor a ela, né? E aí, caso ela não tivesse como pagar, que levariam os seus filhos como para fazerem deles servos, escravos, na verdade. E imagina o desespero dessa mulher, né? Em saber que não ter como pagar essa dívida, e ver aqueles credores lá querer levar os filhos dela como escravo. Imagine isso, que situação difícil e delicada dessa mãe, dessa mulher agora viúva
mãe se deparar com uma situação dessa, de ter que talvez deixar seus filhos serem escravos. Muito doloroso, muito terrível, mas essa mulher teve uma atitude muito nobre, né, muito sábia, que foi de procurar um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um profeta. Ela não levou a sua situação, a sua dificuldade a qualquer pessoa, né? Isso é um exemplo para nós, isso é um aprendizado para nós, né? De nós, quando passarmos por uma situação difícil, delicada, a gente não expor a qualquer uma pessoa a nossa dificuldade, e sim a gente procurar a pessoa certa para levar a nossa dificuldade e aí receber, né, a instrução correta e pôr em prática. E essa mulher foi essa pessoa certa, foi a Eliseu, um homem de Deus, profeta. Ela ouviu dele a instrução, né? E ela acatou e fez como ele a orientou. Mas de imediato, quando ela foi ter com Eliseu, Eliseu declarou assim: que te hei eu de fazer? De imediato ele falou: o que eu posso fazer por você? Né? E a gente, né, por essas palavras a gente entende, né, que na verdade não foi Eliseu que fez, mas foi o Senhor que fez. Eliseu, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele é instrumento de Deus para abençoar aquela mulher. Ele foi usado por Deus naquela oportunidade para tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor operou através de Eliseu, né? E esse foi mais um, em que ele foi um instrumento para abençoar essa mulher. E essa mulher, no momento de dificuldade, ela não enxergou aquilo que ela tinha. Assim somos nós também, que no momento de dificuldade a gente enxerga somente aquilo que nós não temos, ou somente aquilo que nós precisamos. Mas aquilo que nós temos a gente não enxerga. E quando ele pergunta o que ela tem em casa, a tua serva não tem nada. Mas lembra que ela tinha uma botija de azeite, né? E o azeite nós sabemos bem que representa o Espírito Santo de Deus, né? E quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tudo muda, tudo é diferente. A bênção do Senhor nos acompanha e o Senhor Jesus move céus e terra, né, para nos abençoar. Deus dá graça, né, para que outras pessoas nos ajudem, nos socorram. E essa mulher, quando ouviu a instrução dele, ele falou, né, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele fala para ela, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, né? E essa mulher de então, ela sabia o que ia acontecer? Ela não sabia o que ia acontecer. Mas diante da instrução do profeta Eliseu aqui, ela ouviu e obedeceu a instrução dele. Ela fez exatamente o que ele mandou. Ela foi com seus filhos, de casa em casa, com seus vizinhos, e eu creio que essa mulher tinha um bom relacionamento com sua vizinhança. Se não fosse assim, ela não conseguiria tantos vasos. E mais um exemplo, mais um aprendizado para nós, né, da importância de termos bons relacionamentos, né, de nós preservarmos nossos relacionamentos, seja com nossos vizinhos, dando bons testemunhos, né, tendo um bom relacionamento com todos, para no momento oportuno, no momento de dificuldade, a gente ser socorrido por eles, né? E essa mulher, creio eu que ela tinha esse bom relacionamento com a sua vizinhança, né? Tanto que ela conseguiu muitos vasos vazios, né? Os vizinhos davam a ela, os filhos também vinham trazendo aqueles vasos, e ela fez exatamente como o profeta ordenou, né? Ela entrou em casa, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e começou com aquele azeite que ela tinha, encher os vasos. Os filhos iam trazendo os vasilhames vazios e ela ia derramando, e a glória do Senhor ia se manifestando. O milagre de Deus foi abundante naquela casa, né? Diante dos filhos dela, o milagre foi acontecendo, né? Ela se maravilhando, creio eu, né? Com aquele pouquinho, enquanto ela derramava e enchendo aqueles vasilhames, e os filhos iam trazendo mais e enchia. Então a bênção de Deus foi abundante naquela casa, uma experiência gloriosa e maravilhosa que ela teve com o Senhor,
E os filhos assistindo aquele milagre, aquela maravilha, aquele sobrenatural de Deus. E Deus faz assim nas nossas vidas, basta que nós creiamos nele, porque o Senhor tem bênção para cada uma de nós, né? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus criador, né? Ele nos criou, né? Deus, ele é provedor, Deus, ele é Senhor, Deus, ele é soberano, e Deus é também Pai, né? E a palavra de Deus diz lá em Mateus, não, Mateus não, Salmo 103, 13 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o Senhor tem sempre um escape, uma saída para aqueles que temem a Ele. Aqueles que colocam sua vida e sua dificuldade diante do Senhor, certamente não sai de lá vazio, certamente não sairá de mãos vazias, né? Então, essa mulher foi uma mulher que ela teve a sabedoria de Deus, né, de procurar a pessoa certa, né, e pôr em prática toda a instrução que ela recebeu, né, e ser abençoada. E glória a Deus por isso. Não, então ela, né, aqui vem dizendo que partiu, pois, dele, né, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, né, e o milagre acontecendo enquanto ela deitava o azeite, né. Depois que encheu todos os vasos, que não tinha mais nenhum, ela vai lá, manda o filho buscar, traz mais vasos, e o menino já disse a ela que não tinha mais vasos. Aí o azeite parou. Parou por quê? Porque não tinha mais vasilhas, não tinha mais vasos para encher. O azeite parou. Certamente, se tivesse mais milhões de vasos, o azeite ia continuar, porque a bênção de Deus, ela é abundante, né? O Senhor é uma fonte inesgotável. Ele é soberano, né? E o Senhor, ele age ao nosso favor dentro das nossas, do nosso ambiente mesmo, né? O Senhor envia bênção, o Senhor envia a provisão dentro do nosso ambiente, né? Eu coloquei aqui, dentro da nossa realidade, o Senhor, ele opera o milagre, né? E aqui vem dizendo aqui, então o azeite parou. E ela, depois que o azeite parou, o que foi que essa mulher fez? Ela poderia ali de imediato, tá com aqueles vasilhames tudo cheio, eu vou sair vendendo, vou negociar, né? Mas não. Depois que o milagre aconteceu, ela voltou lá ao profeta, ao homem de Deus lá. E ela falou tudo o que tinha acontecido, né? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, falou o que tinha acontecido, né? E ouviu mais uma instrução do profeta, que diz assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, né? E tu e teus filhos vivei do resto. Então a bênção do Senhor foi abundante, né? Ela ouviu a instrução desse profeta, ela se levantou, ela fez aquilo que ele ordenou, né? E depois ela volta para ele, conta tudo o que tinha acontecido e põe em prática mais uma vez. Vendeu, né, o azeite, pagou a dívida e viveu do resto. Isso é glorioso demais. E quando nós estamos passando por situações difíceis, né, a gente não vê saída, né? Mas o Senhor é um Deus que ele age nas nossas impossibilidades, né? Aquilo que para mim é impossível, para Deus é possível. Deus abre caminhos, abre portas que a gente nem imagina, aonde não existe caminho, aonde não existe porta, o Senhor é poderoso para abrir. E ele dá graça, tá? Ele dá graça aos seus filhos, né? O Senhor usa pessoas para te abençoar. Pessoas talvez que você não tenha nem tanto contato. O Senhor toca, eu creio que o Senhor, quando quer abençoar, Ele toca no coração das pessoas que talvez nem tenha muito contato com você, mas o Senhor toca para que essas pessoas venham te abençoar, né? O Senhor vai abrindo porta onde não existe porta, o Senhor abre caminho onde não existe caminho, né? Assim o Senhor fez com o povo de Deus, né? Diante do Mar Vermelho, que eles viam, né? Que lá atrás vinha Faraó, ele diante daquele mar imenso, né? O Senhor abriu um caminho no meio do mar, é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que age nas nossas impossibilidades, um Deus fiel, um Deus que Ele é Senhor e Ele é Pai, Ele é o meu Pai. E assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos que nele temem. Então o Senhor se compadece de nós. E o Senhor, ele se compadece daqueles que passam por aflições, passam por sofrimentos. Pessoas que talvez para a sociedade sejam mal vistas, como as viúvas, os órfãos, né?
pessoas desamparadas, o Senhor, Ele tem o escape, Ele tem a bênção. O Senhor é Deus abençoador, né? E essa mulher foi ricamente abençoada, poderosamente abençoada, né? Ela se levantou, ela procurou o homem de Deus mesmo na dificuldade dela, mas aquele credor, quando foi lá e falou que os filhos dela poderiam ficar sendo escravos, ela não aceitou aquilo e foi procurar um homem de Deus. Se levantou, foi atrás do homem de Deus, ouviu a instrução, pôs em prática, né? Creio eu que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, que os vizinhos também ajudaram ela. Então é assim que Deus faz, né? E o nosso dever como servo de Deus é confiar no Senhor e colocar diante dele todas as nossas dificuldades. E como essa mulher, né, não expôs sua dificuldade para qualquer pessoa, assim somos nós. Não devemos colocar ou expor nossa dificuldade, a nossa luta para qualquer pessoa, não. Procurar alguém de Deus, sua liderança, o seu líder espiritual, e colocar diante dele a situação, a circunstância que você se encontra, a luta, né, que você está atravessando, seja qual for a situação, coloca diante da pessoa que é um instrumento de Deus, que seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Ouve essa instrução e põe em prática, né? Já pensou se essa mulher fosse diante de Eliseu, procurasse Eliseu e ouvisse toda a instrução de Eliseu e não colocasse em prática? Ele mandou procurar, e fui lá, falei do meu problema para ele, ele manda eu ir lá atrás dos meus vizinhos procurar vasilhas vazias para quê? Porque na verdade ela não sabia o que ia acontecer, né? Ela não sabia que esse milagre ia acontecer. Mas eu vou atrás de vizinhos procurar vasos vazios com meus filhos, um monte de vaso, eu vou levar para casa. Como assim? Para com isso, vou fazer isso não, esse homem é louco. Não, né? Quando ela foi procurar Eliseu, ela sabia que ele era um instrumento de Deus para abençoar ela, que ele tinha a instrução certa, a orientação certa para dar a ela. Por isso que ela foi atrás de Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, que era um profeta, né? Um homem temente ao Senhor, e ela foi a pessoa certa. Então façamos nós como essa mulher, né? Procuremos a pessoa certa para colocar e expor a nossa dificuldade. E quando nós ouvirmos as orientações do nosso líder, pôr em prática, né? Não nos omitir, não negligenciar as orientações a nós dadas, para que a bênção do Senhor se manifeste na nossa vida, né? E eu creio, assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, e ela foi livre, foi um grande livramento que o Senhor deu a ela e aos seus filhos. O Senhor deu um grande livramento àquela casa, àquela família. O Senhor há de dar livramento a todos aqueles que confiarem no Senhor, a todos aqueles que forem fiel ao Senhor, a todos aqueles que colocarem diante do Senhor a sua necessidade, ouvir do Senhor a instrução e pôr em prática a instrução. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor, da mesma maneira que o Senhor foi abundante na vida dessa mulher, o Senhor será abundante na minha vida e na tua vida, porque o Senhor é um Deus de multiplicação. O Senhor é um Deus das causas impossíveis. O Senhor é uma fonte inesgotável de bênção. O Senhor, Ele é provedor, Ele é Senhor, né? Ele é Pai, Ele é poderoso. E o Senhor faz muito mais além do que a gente possa pensar ou imaginar. Talvez você esteja com uma dificuldade muito grande, que você não veja saída, que você não veja solução e que você está colocando diante do Senhor. Saiba que o Senhor tem ouvido as suas orações, que certamente Ele já tem respondido, né? Ele tem respondido e tem ouvido, mas vai acontecer no momento oportuno, no momento certo, para que você, né, para que a bênção seja bênção na sua vida e não maldição. Eu creio no agir de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que para mim é difícil, aquilo que para mim é impossível, para o meu Deus é possível. Ele abriu o caminho no meio do mar. E o povo de Deus passou e cantou do outro lado o hino da vitória. A palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E a bênção do Senhor
né? Será abundante em nossas vidas. Basta que nós ponhamos em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, tudo que a gente tem lido na palavra do Senhor, a gente põe em prática. Basta que a gente acate a orientação dos nossos líderes, né? Obedeça, põe em prática para que a bênção do Senhor nos acompanhe, né? Algo muito importante que nós devemos praticar é a obediência. A obediência, quando nós somos servos obedientes ao Senhor, a bênção de Deus nos acompanha, né? A bênção de Deus, não é necessário você estar mendigando bênção, correndo igual um desesperado, não. Quando você é temente ao Senhor, quando você pratica a palavra dele, quando você é fiel ao Senhor, a bênção do Senhor te acompanha, né? Então façamos como essa mulher que procurou, não expor essa dificuldade para qualquer pessoa, mas procurou um homem de Deus, né? Ouviu a orientação desse homem, obedeceu, pôs em prática, né? E quando ela viu o milagre acontecer, ela voltou lá no nome de Deus e contou o que aconteceu e ouviu dele mais uma orientação. Então, façamos como essa mulher, né? Levemos para alguém de Deus, alguém que tem algo, uma palavra de Deus para nossas vidas, toda a nossa dificuldade, né? O momento que nós precisamos de socorro, coloca, expõe para a pessoa certa, não leva para qualquer um, não. Porque é de que você ouvir uma orientação errônea, né? E que possa te levar para caminhos muito terríveis, caminhos tortuosos, caminhos que possa te trazer desgraça, né? Mas quando você leva para uma pessoa de Deus, para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, um líder Deus espiritual, a bênção do Senhor Jesus é sobre tua vida. Então eu quero orar por ti nesse momento. Amém? Pai, na tua presença nos colocamos mais uma vez nessa hora para louvar o teu nome, para te bendizer, Senhor, porque tu és Senhor, tu és fiel, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és um Deus provedor e tu és o nosso Pai, o nosso Papai, aquele que supre todas as nossas necessidades, Senhor. E se porventura, Deus, tem alguém aqui que esteja passando por momentos muito difíceis, momentos financeiros muito difíceis, ó Deus, Tu és aquele que abre portas onde não existe porta, Tu és aquele que abre caminho no meio do mar, Senhor. Tu és aquele Deus supridor da nossa necessidade, Tu és aquele que derrama a bênção com bonança. Tu és, Senhor, aquele que trabalha a nosso favor. Tu és aquele Senhor que pode todas as coisas, que age nas nossas impossibilidades. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é poderoso para fazer e fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Então, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos todas essas pessoas que têm ouvido a tua palavra, Senhor, e que têm colocado diante de ti as suas dificuldades, as suas necessidades, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa, ó Deus, prover, Senhor, o milagre para essas vidas, ó Senhor. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre essas vidas, Senhor. Que a multiplicação, Deus, seja sobre essas vidas. Que o Senhor venha derramar uma bênção, Senhor, ó Deus, poderosa, abundante sobre todas essas vidas, Senhor. Que os lares sejam abençoados, Senhor, que as famílias sejam abençoadas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todas essas vidas, em nome de Jesus. Creia que o Senhor Jesus é aquele que é provedor, né? E que ele continua sendo o mesmo, tá? O Senhor Deus, ele não mudou. Os milagres que operava através de Eliseu, de Elias, né? De tanto homens de Deus, de Samuel, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor, ele continua sendo provedor, ele continua curando as enfermidades, ele continua sarando, ele continua transformando vidas, ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua o mesmo. O Senhor, ele é imutável, ele é incriável. Antes de todas as coisas, o Senhor já era. Ele é o eu sou, o grande eu sou. E nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. E se você crê, se você colocar sua vida diante do Senhor, e se você levar para Deus a sua dificuldade, você não voltará de lá de vazio, creio. Então, seja temente ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor Jesus, seja fiel a Ele, certamente.
o Senhor tem bênção para a sua vida, tá? E que você seja ricamente abençoado. E se você gostou desse vídeo, se falou ao seu coração essa palavra, compartilha com alguém que você talvez entenda que esteja precisando de uma palavra. Compartilha, né, para que a bênção do Senhor, para que a palavra de Deus seja ministrada a pessoas que estejam precisando, né? São tantas as pessoas que precisam de ouvir uma palavra e que a gente não venha limitar isso, né? Que a gente não venha reter aquilo que o Senhor está nos dando, aquilo que foi bênção para a minha vida, que não venha parar em mim, que eu venha levar para outras vidas. Então, você fazendo assim, você compartilhando, né? Outras vidas vão sendo alcançadas em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.